Hey guys, it's Shannon from That DIY Couple. Today I'm going to be doing a little bit of a different video. I'm going to be talking in Portuguese about my impressions of Brazil. Bom dia, brasileirada! Eu sou uma gringa meio maluquinha que ama o seu país. Hoje eu vou falar pra vocês todas as minhas impressões sobre o Brasil, quem sou eu, como eu cheguei no Brasil, o que eu achei, quais são as coisas que eu não gosto sobre o Brasil e impressões gerais para o seu país maravilhoso. Tudo bem? Vamos nessa! Então, quem sou eu? Eu sou uma americana, ou seja, estadunidense. Eu sei que vocês gostam de falar, tipo, eu também sou americano, porque eu nasci no continente das Américas. Gente, pelo amor de Deus, em inglês não tem palavra de estadunidense, é só americano, porque os ingleses, fato histórico, chamaram a gente de americanos. Então, ficou. É assim, em inglês, americano. Em português, estadunidense. Muitas pessoas erram porque elas não sabem isso. Mas eu sei, eu sou espertinha. Enfim, eu sou uma estadunidense, gringa, de paixão, de coração. Nasci no estado de Arizona. Meus pais não falam português. E daí, como que eu aprendi o português? Quando eu era jovem, eu tive a oportunidade de estudar na Espanha. Espanha também é excelente. Amo, adoro, fico de paixão. Amo a Espanha. Aí foi bem legal. Aprendi o espanhol. Aí eu queria replicar essa experiência. Eu tinha a impressão que os franceses eram muito chatos. E tava certo. E aí eu comecei a cursar francês, mas não gostei. Aí eu pensei, qual seria outro idioma que eu poderia aprender, que também é legal. E tive a impressão, antes de conhecer o Brasil, de conhecer nada sobre o Brasil tem uma imagem no exterior boa. No sentido de que eu achei, antes de conhecer nada, que o Brasil era um país em desenvolvimento, mas onde todas as pessoas, na minha mente, todas as pessoas eram bem felizes e boa gente, boa onda. E bonitos. Essa também fazia parte do cálculo. Então, eu pensei, talvez seria legal de aprender o português. Primeiro, eu conheci o Portugal e não gostei dos portugueses do Portugal, porque eles eram muito chatos comigo, porque eu só falava espanhol na época, inglês e espanhol. E quando eu falava para eles em espanhol do Espanha, eles eram muito rudes comigo, porque eles odeiam os espanhóis. Daí eu achei, talvez não vou aprender o português do Portugal. E quase desisti de aprender, mas daí eu comecei a mas paquerar um brasileiro. E ele me apresentou a outro homem com quem... Não deu certo com ele, mas ele me apresentou para outro homem com quem deu muito certo. E esse homem foi o Caetano Veloso. Gente, quando eu ouvi a música Sozinha, eu pensei, nossa, tipo, eu quero aprender esse idioma. É muito, muito bonito. Daí eu comecei a cursar português. Eu fiz português na faculdade, eu estudei na faculdade, uma universidade chamada Yale, que é uma muito boa. E aí eu cursei português lá, para pessoas que já falavam espanhol. Daí eu fui para o Brasil para a primeira vez, fui para Paraty e trabalhei na Festa Literária de Paraty. Depois eu fiquei em São Paulo com uns amigos da USP e da FAP, que estava me recebendo através de um programa que se chama IASEC. E depois eu fiz um estágio num museu lá, um museu de história. E amei o Brasil. Depois, passei 9 meses, voltei para os Estados Unidos, continuei a cursar português, língua, literatura, essas coisas. Depois eu voltei para o Brasil com a bolsa que me deram na faculdade para continuar esse trabalho na parte da Amazônia. Fiquei em Manaus um ano. Daí eu conheço muitas partes do Brasil. Eu conheço São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, e Manaus, Salvador, Brasília. E já fui e voltei, trabalhei lá como advogada quando me formei. E voltei várias vezes, fui para a Copa em 2014. Eu tenho bastante contato com o Brasil. A minha melhor amiga, Natália, é brasileira, daí a gente fala sempre e continua mantendo o português. Então, as minhas impressões do Brasil vão ser assim...
um pouquinho mais elaboradas, talvez, de uma pessoa que recém chegou, né? Mas eu vou tentar relembrar do que eu pensei no começo e como evoluiu a minha impressão sobre o Brasil durante todos esses anos. Acho que eu já fui umas 10 vezes e amo, tem muito amor lá. Então, quando eu cheguei, quando eu comecei a cursar português, eu achei, nossa, esse idioma soa como um espanhol meio bêbado, assim, bebaço. Achei muito engraçado, assim, é mais como o italiano para a gente. O português é um idioma bonito, que sobe e deixa e tem uma certa musicalidade. Aí, quando eu cheguei, era tudo assim, cor de rosa. Eu amava tudo. As pessoas são a melhor coisa sobre o Brasil. Vocês. Porque quando a pessoa é estrangeira, as pessoas te recebem muito, muito bom. Vocês sempre me convidavam a entrar nas suas casas. Eu fiquei nas casas de pessoas para, acho que 1 ano sem pagar nada, porque elas eram muito, assim, prestativos e me receberam tão bom e sempre queriam me mostrar coisas sobre a cultura, me levar para lugares novos e me ensinar um pouquinho sobre a cultura e o português. Tenho que agradecer a todos os brasileiros que me receberam, porque é por vocês que eu amo o seu país. Outra coisa que eu percebi bem no começo, quando eu cheguei, era que a qualidade de certos tipos de comida era muito melhor no Brasil do que nos Estados Unidos, por ser um país que fabrica, né, e que produz fruta e por ser um país tropical. E talvez também por ter, sei lá, melhores regras enquanto o uso de pesticidas e coisas orgânicas, não sei exatamente, mas eu tive a impressão que a fruta lá é demais. Quando eu descobri açaí, assim, tipo, uau, meu Deus, nunca provei uma coisa tão bom. Açaí com banana e granola, amo, adoro. Mas ninguém me falou que não era para comer tanto porque engorda. Por favor, deve ter um anúncio, não um aviso, porque eu comi muito. Depois eu comecei a conhecer outras frutas novas, coisas que eu nunca tinha comido antes, carambola, jabuticaba é a fruta que eu vou chupar. E comecei a descobrir coisas novas. A minha coisa preferida para comer no Brasil é, sem dúvida, a pamonha. Eu não sei como não chegou até os Estados Unidos a pamonha. O nosso maíz é diferente do que o seu, só um pouquinho mais doce, eu acho. Mas assim, gente, eu tive uma época na minha vida quando eu queria me casar no Castelo Calinho da Pamonha, que é um lugar turístico saindo de São Paulo, onde tem muito produto de pamonha, suco, tem pamonha, só tudo de milho, suco, sorvete, essas coisas. Eu queria me casar lá com o dono do Castelinho da Pamonha, que é lindo, mas enfim, amo de paixão a pamonha. E que mais? Enfim, a comida é boa. Mas eu diria que a comida não é tão boa quanto eu acho que vocês acham. Porque arroz e feijão, tudo bem, é ótimo, é muito saudável. Mas vocês comem muita carne, é muito pesada. Eu gostava na época de churrasco, gostava de rodízio de sushi na Liberdade de São Paulo. Mas eu percebi quando eu fiquei em São Paulo por primeira vez e comi sushi no rodízio, eu pensei, nossa, é tão bom, é certa quantidade para um preço bom, porque nos Estados Unidos sushi é muito caro. Mas depois quando eu fui um pouquinho mais velha, quando eu voltei e fui ficando um pouquinho mais velha, eu voltei, comi várias vezes e eu achei, não é tão bom assim a qualidade. Você recebe o que você paga. E, assim, vocês comem muita carne. Coração de galinha, não gostei. E acho que é demais. É muito pesado. Mas, vou fechar aqui. É isso. Que mais? Ok. O Brasil tem uma impressão no exterior, de que todos vocês são lindos, maravilhosos, sexys. O Brasil tem uma imagem muito sexualizada no exterior. Ok. Eu vou ser sincera aqui, gente.
As mulheres brasileiras são muito lindas e se cuidam muito. Eu sou hétera, mas consigo perceber que é outro nível de beleza. Em termos de produtos de beleza, eu confio em vocês, as brasileiras. Tipo, se minha amiga fala pra mim que é bom eu provar tal produto, ver tal marca de roupa, eu vou prestar atenção porque ela sabe. Agora, os homens brasileiros não são tão bonitos quanto as mulheres. E tem uns que são muito, muito, muito bonitos. Daniel de Oliveira é um presente direto de Deus para a mulherada. E tem outros exemplos assim. Mas eu diria que a porcentagem de homens muito bonitos fica concentrada na comunidade homossexual e na praia de Copacabana. Agora, tem desequilíbrio, eu diria, entre as mulheres muito bonitas e os poucos homens tão bonitos. Então, para a mulher não fica assim, sendo aquela coisa tão assim legal. Só vou falar isso por um momento. Mas sobre os homens brasileiros, eu vou falar que eles são muito agressivos, comparado com aqui. Em termos de que, às vezes, eu me sentia como uma gazelle, assim, na savana, e pessoas tentando me caçar. E, para ser sincera, foi legal. Porque aqui nos Estados Unidos não tem tanta coisa de te falar quando você é linda, maravilhosa. Não, as pessoas são meio que mais tímidos e mais fechados. Então sempre é bom se sentir desejada. Às vezes na balada tem que dar uma parada, assim, sair e coisas assim, mas é legal. Enfim, que mais? Coisas que eu gosto sobre a cultura. Eu gosto muito da sua poesia, a poesia brasileira. Eu gosto do poema de, acho que é Célia Meirelles, que diz: eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Coisas assim, sei lá, eu acho que não tem comparação em inglês. O Cazuza, o cantante Cazuza, é um dos poetas e cantantes mais talentosos na vida, no mundo. E é uma pena que essas músicas não chegam ao estrangeiro, que as outras pessoas não conseguem entender, porque é uma coisa bela ouvir ele cantando exagerado, jogado aos teus pés. Assim, é tão legal. Eu amo a música brasileira. Eu gosto do MPB, gosto de Titãs, gosto de algumas músicas do Rio Grande do Sul, como Papas da Línguas, Vem Pra Cá. Eu gosto de Legião Urbana, quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. Assim, eu gosto muito, muito, muito da sua música. A Cássia, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Enfim, eu amo a música brasileira. E a cultura, a arte, né? A arquitetura brasileira tem prédios bonitos, São Paulo, Rio também. É legal. Que mais? Vamos chegar até as coisas meio críticas sobre o Brasil. É difícil ser uma mulher trabalhando no Brasil porque é uma cultura machista. É difícil ser uma mulher em geral no Brasil porque é uma cultura machista. Vamos começar com o namoro, né? Porque como eu vou falar isso? No Brasil, eu tenho a impressão, pode ser errado, mas eu tenho a impressão de que é meio que aceito que as pessoas vão trair os outros. E mais disso, é mais os homens, né, que vão trair. Já levei chifre e foi uma coisa que me destruiu, assim, tipo, porque eu não sabia agir dessa forma. Mas quando eu fui falando com os amigos lá, tipo, acontece.
E é comum, é muito comum lá. E não é que não aconteça aqui, assim, acontece também, mas não é aceito. É uma coisa muito tabu se uma pessoa trai o outro. E, tipo, se você fala para seus amigos que você traiu alguém, eles vão falar o quê? Tipo, eles vão te julgar. E eu tive a impressão de que não é a mesma coisa lá. Que tem certa atitude diferente em referência à monogamia. E isso resultou em que não conseguia confiar nas pessoas que queriam, assim, me namorar lá. E aí foi difícil. Mas, que mais? Também acho que é difícil subir. Eu já estava em escritório lá e acho que é difícil subir no escritório sendo uma mulher. Ainda é difícil aqui também e em outras partes do mundo, mas lá eu senti que era um pouquinho mais, porque as pessoas talvez têm certo preconceito. Falando de preconceito, o Brasil é racista, na minha opinião, mais racista do que aqui. Eu acho que todos somos um pouquinho racistas e que tem coisas que são muito... que tem muito bias, não sei falar isso em português, que todos temos que trabalhar nisso. Mas eu tive a impressão, falando com pessoas que tinham a cor de pele mais escura que eu, que o Brasil era outro nível de racismo. Mas o Brasil também tem essa dicotomia entre nós somos descendentes, afrodescendentes ou temos imigração japonesa e coisas assim. São Paulo é uma cidade muito diversa e eu amo isso. Eu sinto que quando eu estou em São Paulo que vejo pessoas de todos os cantos do mundo. Mas eu fico um pouco chocada às vezes com as coisas que as pessoas falavam enquanto o tema do racismo. O Brasil é burocrático, vocês já sabem isso. Já passei muitas horas guardando fila para fazer coisas inanas, absurdas, burocráticas. E é muito chato, é muito difícil de conduzir os negócios lá. O Brasil é uma sociedade que tem mais ênfase nas classes das pessoas, porque tem uma grande disparidade entre os pobres e os ricos, né? E acho que tem mais consciência dessa diferença. Isso você percebe isso quando tá falando com as pessoas. Aqui não tô falando que é assim uma sociedade plana onde todos somos iguais, mas não tem tanta essa sei lá, não tem tanto discurso, não tem tanta consciência sobre as diferenças entre as pessoas, porque você não vê pobreza andando pela rua aqui, geralmente. E também os ricos aqui não exibem tanto a sua... Tem certa... Eu tinha a impressão que os brasileiros gostam de usar marcas e eu gosto de mostrar que eu posso comprar aquilo e se eu vou fazer a dente, eu vou fazer a dente para que as pessoas vejam que eu consegui pagar isso e coisas assim. Certa coisa de señalar para os outros que você pode, que você tem dinheiro, que você, sei lá. E isso nos Estados Unidos é um pouquinho mal visto. Tipo, eu não gosto de usar marca. Eu sou a marca, não quero que uma marca me defina. Coisas assim. O que mais? Tem várias teorias de conspiracia, sei lá. Por exemplo, eu acho que vocês têm a impressão de que os Estados Unidos está tentando roubar a Amazônia. E isso eu acho completamente falso. Coisas assim. Vocês gostam mais de astrologia que a gente. Tem muitas impressões mais que eu poderia contar, mas acho que esse é um bom começo. E só para ser sincera, eu amo o seu país, eu agradeço a vocês para me receber tão bem. Eu estou empolgada de continuar conhecendo mais e mais sobre a sua cultura, a sua língua e o seu povo nos anos que vêm. Quero voltar e
vocês falam volte sempre e eu ouvi, assim, tô voltando sempre. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Se tiver alguma pergunta pra mim, escreve lá embaixo. E se você gostou desse vídeo, por favor, me dá uma curtida e clique no subscribe. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo!